dia, bom dia. Bom dia. Acharam que eu não ia ficar de luz de mim, mas não ficaram não. Só uma coisinha que eu fico aqui. Se vocês, os senhores e as senhoras, sejam muito bem-vindos. Primeiro, eu fico encafifado. Todo sábado de manhã o Fernando faz a prece de Caritas, né? Ele faz decor, gente. Alguém aqui decorou a prece de Caritas? É linda. Então, eu leio a prece de Caritas há uns 40 anos e eu não consigo decorar. É só que tinha que fazer esse comentário. Eu acho incrível uma pessoa fazer a prece de Caritas bonitinha, que é uma prece linda, e decora. Sim, de cabeça. Eu não consigo, eu tinha que falar isso, porque todo sábado ele faz a prece. Aí algumas pessoas acompanham. Eu já tentei decorar, mas não consigo. Mas não é isso que eu vou falar. As meninas falaram, no capítulo 8 do livro A Caminho da Luz, em que o divino Emmanuel nos traz as suas reflexões a respeito do povoamento do orbe terrestre. E nesse capítulo 8, Emmanuel, o grande Emmanuel, fala dos nossos irmãos do continente asiático, mais especificamente os chineses, né? Então, deixa eu só fazer alguns comentáriozinhos. 500 anos antes de Jesus caminhar entre nós, 500 anos antes, 5 séculos, nós tivemos o Confúcio, né? Confúcio, o chinês Confúcio, nos trouxe, quando eu falo nós, quando eu uso o coletivo, trouxe para a humanidade, né? Nós fazemos parte da humanidade, então nos trouxe um grande avanço na questão da moralidade. Quem puder ler alguma coisa, algum dos ensinamentos de Confúcio, vai perceber que eita chinês bom. E os ensinamentos de Confúcio estavam, muitos deles, atrelados, baseados. Confúcio bebeu da fonte de Lao Tse, que nasceu 100 anos antes dele. Ou seja, Lao Tse, 600 anos antes de Jesus, e Confúcio, 500, né? E ele nos trouxe ensinamentos que foram sendo repetidos ao longo dos séculos, ao longo das encarnações, ao longo das gerações. Tá? Ficou claro? Bem, Jesus, o Filho de Deus, como nós, na sua infinita sabedoria e bondade, ao longo de todo o tempo em que nós estivemos aqui no orbe terrestre, o planeta Terra, ele manda os seus emissários. Antes de Confúcio veio Lao Tse. Antes desses dois veio Krishna, 5.000 anos antes. E aqueles que estiveram aqui a semana passada, a semana retrasada, vão lembrar que também, quando nós ainda estávamos nas cavernas, né, a bondade do Divino Mestre nos mandou outros emissários, que eram os exilados de Capela, né? Aliás, esse livro, A Caminho da Luz, ele é todo baseado num livro de Edgar Armond chamado Exilados de Capela. Seres de planeta mais evoluído que o nosso, que vieram, encarnaram entre nós e nos trouxeram imensas contribuições no que se refere à educação, à tecnologia, todas as invenções. Foram eles que nos trouxeram a roda. Imagine se nós vivêssemos sem roda. Eles trouxeram a escrita, eles nos trouxeram a agricultura, como domesticar os animais, enfim. Senão nós ainda estaríamos vivendo em cavernas, namorando com as nossas queridas na base da clava, né? Dando paulada. Vejam como Jesus é bom. Vejam como Deus é bom. O tempo todo, entre nós, seres vindos de outras localidades que não da Terra, eles vêm para nos trazer as suas luzes, as suas contribuições para a gente se melhorar. E o que é que tem acontecido? A gente não aprende a lição, não é? Ainda me referindo ao capítulo 8 desse livro, que é livro de autoria do Emmanuel, e o Chico emprestou a mão dele, escreveu só, né? Então, os nossos irmãos do continente asiático, os chineses,
Eles nos deram muitas contribuições. A escrita, o macarrão. Quem gosta de macarrão? O macarrão também. O papel, né? O papel, enfim. E eles também, esses ensinamentos de Confúcio, fazia com que nos orientava para que nós nos ensimesmássemos no sentido de nós analisarmos a nós mesmos, de nós cuidarmos da nossa vida com mais carinho, com mais atenção, para que nós entendêssemos o que é que nós estávamos fazendo aqui. Por que que a gente volta? Quantas vezes mais nós haveremos de voltar? Tá? Para que nós atingíssemos o Nirvana, né? Diz mais novos, eu não estou me referindo a nenhuma banda de rock progressivo, mas o Nirvana, que é nós estarmos conectados com a espiritualidade, nós estarmos, o que é o Nirvana? É nós estarmos unidos ao Criador, porque é isso que nós deveríamos ser, uma peça muito próxima ao Pai, ao Criador. Nós deveríamos todos buscar o estágio, essa condição de Nirvana. Mas os nossos irmãos chineses, eles confundiram um pouco, como também confundiram um pouco os nossos irmãos da Índia, na época dos Vedas, na época de Krishna. O que eles entenderam? Então nós temos que nos apartar um dos outros. Eles deturparam um pouco a ideia, tá? E isso está expresso nesse livro que eu estou me referindo, A Caminho da Luz. Eles deturparam um pouco a ideia de que é o Nirvana. Por que a gente precisa não se isolar, mas se estudar, se conhecer? Estão seguindo o raciocínio? Então, é assim. O que eles fizeram? Eles começaram a se separar em grupos, a se isolar. Anteriormente, os nossos irmãos da Índia já tinham feito isso. E se fecharam sociedades. Eles não entenderam que o Nirvana não é o não ser ou não estar, mas é entender a harmonia dos movimentos, é a harmonia de estar junto dos demais, é se harmonizar com tudo da criação, com a natureza, e não se apartar da natureza, até porque nós somos parte da natureza. Nós não devemos hoje se referir, adoro a natureza. Quando os senhores e as senhoras dizem assim, eu adoro a natureza, pode-se entender também, eu adoro a mim mesmo. Nós fazemos parte de um todo. Nós somos peças, somos indivíduos, somos filhos, somos de uma mesma família. Nós somos um conjunto que deve buscar o seu Nirvana, que é viver em harmonia. É a harmonia do movimento. Então a gente precisa estar junto. Aí eu chego na nossa assembleia, né? Por que a gente se reúne? Nós não nascemos para viver sozinhos, tá? Nós não fomos criados para viver isolados. Tá? Então, quem entende que nós precisamos fazer retiros espirituais, está certo. Mas está certo até uma medida. Porque nós temos uma necessidade premente, uma necessidade urgente de nos relacionarmos uns com os outros. Aqui ninguém foi criado para viver sozinho. Aqui ninguém nasceu para viver sozinho. Melhor dizendo, aqui ninguém cresceu e se fez sozinho. Alguém preparou o nosso caminho. Alguém sedimentou a estrada que nós iríamos caminhar. Alguém nos encheu de facilidades para nós vivermos a vida que a gente tem hoje. Muitas vezes nós reclamamos que algumas pessoas dificultaram a nossa caminhada. Algumas pessoas tornaram a nossa vida, fizeram da nossa vida um verdadeiro inferno. Mas é um número menor. Um número maior de pessoas trabalharam e trabalharam muito para que nós tivéssemos facilidades nessa nossa presente encarnação e nas anteriores também, tá? Então eu vou chegar agora nos emissários
que Jesus andou mandando. Mesmo depois que Jesus caminhou entre nós e deixou sua mensagem de amor, e ele disse: amai-vos uns aos outros. Vá direto à dor do próximo e entregue o que de melhor você tem. Enxugue as lágrimas do outro, balsamize a ferida do outro, porque você vai esquecer das suas próprias dores. Nós não entendemos a mensagem. E olha só, com tanto avanço tecnológico, com tanta ciência altamente avançada, nós cada vez mais, e eu estou falando dos dias que correm, dos dias de hoje, cada vez mais a gente se isola. E a gente se isola voluntariamente, achando que isso é bom. Não é. Não é. Bom é nós nos reunirmos. Bom é nós trocarmos experiências. Bom é nós trocarmos as nossas experiências ruins. Como? O que eu estou falando? A gente vai trocar. Eu sabendo da dor desse, daquele e daquele, quando me vier um problema semelhante, eu já sei mais ou menos como reagir. E nós dando o nosso testemunho, nós podemos orientar as pessoas, humildemente falando, modestamente se expressando. Nós podemos contribuir de alguma forma para que os que estiverem um dia na mesma situação possam melhor compreender, ter um discernimento maior. Então nos é necessário, nos é urgente que nós troquemos experiências. A gente não deve se reunir só para sorrir, só se reunir para as festas, mas nós devemos dividir as nossas dores. Quando o médium atende a cada um dos senhores e das senhoras e pergunta: está tudo bem? Vem aqui me dar um abraço, vamos dividir esse fardo. É essa a questão. Vamos dividir para a gente ter cada vez mais. Parece uma utopia, parece um contrassenso eu dizer que quanto mais eu me entregar aos outros, mais eu vou receber. Quanto mais eu der amor, mais amor eu vou receber. Mas é justamente isso. Quanto mais nós nos dedicarmos em amparo aos outros, mais nós seremos amparados. Será que a gente consegue entender dessa vez? Vejam só, mesmo depois que Jesus esteve no Gólgota, seguiu todo aquele seu martírio e desencarnou, ele continuou mandando luminares celestes para vir nos ajudar. Todo mundo sabe da história de São Francisco de Assis, não é? Pois é. Poucas sabem da história de Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Portugal, ou só simplesmente Santo Antônio casamenteiro, né? Pois é. Santo Antônio, que não nasceu com o nome Antônio, Antônio não era o nome de Santo Antônio, tá bom? Santo Antônio se chamava Fernando. São as mentiras que nos contam ao longo dos séculos, porque Jesus também não se chamava Jesus. Contei uma novidade ou todo mundo já sabia? Jesus não se chamava Jesus e tampouco Santo Antônio se chamava Antônio, mas se chamava Fernando. São Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, que também não se chamava Francisco, o nome dele era Giovanni, eu já falei isso aqui numa outra oportunidade. Convidou Antônio de Pádua, que era português de nascimento, mas que fazia seu ministério lá na Itália, né? E convidou para que ele ingressasse na ordem dos franciscanos. E Santo Antônio nos trouxe, nós brasileiros, nós temos uma sinergia, uma relação muito íntima com Santo Antônio, né? No dia 13 de junho, que é o dia comemorado para Santo Antônio, a gente faz um monte de promessa para Santo Antônio. E se Santo Antônio não arruma um casamento para a gente põe ele de cabeça para baixo. Por favor. Santo Antônio é considerado um dos, se não for o primeiro, grande santo católico da Igreja Católica. Santo Antônio é o doutor da Igreja.
E ele era considerado, até antes mesmo do seu desencarne. Olha só, a grandeza de Santo Antônio era tão grande que um ano depois do passamento dele, ele já foi canonizado. A cultura dele era imensa. E ele não sabia só das escrituras. E por que eu estou falando tanto de Santo Antônio? Porque é um nome muito comum entre nós brasileiros, né? Os brasileiros, os portugueses, os próprios italianos e os espanhóis, e todos nós, né? Nós brasileiros, que vivemos na nação mais miscigenada do planeta, né? Aqui nós temos muitos Antônios, né? E ele não lia só as escrituras sagradas, mas ele leu todas as escrituras. E ele leu Confúcio, e ele leu vários pensadores europeus, ele leu toda a literatura não religiosa, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Era um homem extremamente culto. Morreu só com 32 anos, 36 anos, perdão. Muito jovem, né? Mas enormemente culto. E mais ainda, enormemente gentil. E ele sempre dizia assim: nós precisamos nos reunir, porque quando a gente se reúne, nós aprendemos mais. E ele dizia: eu tenho necessidade de estar reunido, porque eu preciso aprender. Eu tenho vontade de aprender cada vez mais. Que a gente se reúna mais vezes. Que nós estejamos juntos mais vezes. Né? Para a gente aprender. Então, Santo Antônio dizia isso. Os sermões de Santo Antônio, nós temos, existem registros dos sermões, né? Das epístolas de Santo Antônio. Quem puder, vai lá no Google, dá uma procurada, dá uma pesquisada. São verdadeiras pérolas, ensinamentos. Quem puder também, ainda, falando dos nossos irmãos do continente asiático, leiam frases, ensinos de Confúcio, de Lao Tse. Confúcio bebeu da fonte de Lao Tse. Tá? Leiam e vão perceber que todos esses enviados do Cristo de Deus nos trouxeram contribuições imensas. E todos eles falavam: não nos apartemos, mas pelo contrário, vamos sempre nos reunir em assembleia, vamos sempre trocar as nossas experiências, vamos sempre emitir os nossos pareceres sem jamais constranger o outro, sem jamais impor as nossas vontades. Mas vamos falar do nosso ponto de vista, de qual é a nossa visão de vida, o que nós podemos fazer para ajudar o outro. E até os nossos erros, quando nós compartilhamos, nós elucidamos as mentes, nós abrimos caminho, nós acendemos luzes. Então é muito bom, é bendito até, e nos é necessário que a gente mais vezes se reúna, que nós mais vezes troquemos informações e conversemos entre nós. Vamos deixar um pouco esse nosso egoísmo e viver a vida como se nós fôssemos eremitas, né? Como se nós estivéssemos à parte do mundo, né? O mundo somos nós, não é o mundo e nós, mas nós somos parte de um todo. Essa é a mensagem do Cristo. É isso que nós estamos levando milênios para aprender. Nós nos necessitamos mutuamente. Nós carecemos uns dos outros. Para tudo. Não vamos nos isolar e não vamos viver uma vida à parte de todo o resto. Mas vamos nos integrar, vamos trocar experiências e vamos aprender, não a nos suportar, mas aprender a nos amar. O primeiro passo é nós nos suportarmos mutuamente. O primeiro passo é nós encontrarmos em cada rosto alguém da nossa família. Cada um que cruzar o nosso caminho, alguém que nos é caro.
Quando a gente aprender a fazer isso, quando nós tivermos essa visão de que o coitadinho que tiritita de frio, quando o coitadinho que está passando fome, vê alguém da minha família, quando nós entendermos isso, aí nós seremos mais caridosos. A nossa vida vai melhorar. A nossa vida melhora quando nós auxiliamos. Nós nos enriquecemos sobre todos os aspectos, material, espiritual, moral. Nós nos enriquecemos quando nós oferecemos os nossos braços em auxílio, em amparo. Nós somos amparados quando nós amparamos. Nós somos saciados quando nós alimentamos bocas famintas, bocas sequiosas. Nós temos uma grandeza muito grande, uma grandeza muito grande é ótimo, né? Nós temos uma grandeza enorme dentro de nós, que é a capacidade de interagir, é a capacidade de se doar. E olha, uma outra coisa que a gente precisa lembrar, quando nós estamos preocupados com o outro, a gente esquece a própria dor. Eu falei numa das nossas reflexões que os senhores e as senhoras, quando estiverem diante do espelho, primeiro, quando os senhores e as senhoras estiverem tristes, com aquela vontade de reclamar de tudo, com aquela vontade de se queixar, achando que Deus esqueceu desse ou daquele, esqueceu de vocês, quando vocês se sentirem carentes, corram lá para o banheiro e olhem no espelho e digam e falem assim pro reflexo: fofo, coisa linda, hoje eu não tenho tempo para você porque eu estou muito ocupado cuidando de outra pessoa, tá bom? Façam isso. Vocês vão esquecer a dor, vocês vão esquecer a falta de dinheiro, vocês vão esquecer todas as preocupações, porque vão estar dirigindo as suas atenções para atender os outros. E pasmem, tudo aquilo que os senhores buscam, que as senhoras buscam, virá. Vai vir. É a cura que os senhores estão procurando, que as senhoras estão procurando, é a cura. São noites mais bem dormidas, ou dormir simplesmente, descansar. É ter a mente despreocupada, é ter o coração serenado. É isso que a gente está procurando. É um pouco de paz. Estão procurando um pouco de paz? Ofereçam paz. Ofereçam ajuda. Ouçam as pessoas. E no mais das vezes, dentro da possibilidade de cada um, ampare aqueles que estão muito próximos. E eu não falo só do amparo material, não. Tem gente aí, olha, tem um número muito grande. Deus é tão bom que pôs um monte de gente carente muito próximo da gente. Algumas pessoas só precisam que a gente ouça. Algumas pessoas só precisam de 2 minutos da nossa atenção. Algumas pessoas só precisam de um sorriso. É só isso. E ninguém é tão desgraçado, a vida de ninguém é tão desgraçada que não possa ajudar um outro alguém que esteja mais desgraçado ainda. O final desse ano, que não deveria ter existido, né? Esse ano não deveria ter existido. Ele está chegando ao fim, né? E vem as festas, vem as comemorações de final de ano, o Natal. Está aí uma boa oportunidade. Esse ano foi difícil para todo mundo. Para todo mundo. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo. Muita gente perdeu o emprego. Muita gente está com subemprego. Muita gente não sabe se o mês que vem vai ter o que comer. Muita gente, um número muito grande de pessoas estão desorientadas, estão desnorteadas, estão à beira
do abismo do desespero. 2020 é um ano para a gente arrancar da folhinha e dizer não existiu. Mas é também uma oportunidade bendita para nós mudarmos a nossa visão de mundo, a nossa visão das coisas. Perceberam que nesse ano fatídico a gente aprendeu a ser um pouquinho mais tolerante? Perceberam que quando tudo desmorona na nossa vida, sabe o que sobra? A família. Perceberam? Nós fomos compulsoriamente, nós fomos obrigados a ficar em casa, a ficar mais perto da nossa família. E aí a gente descobriu, as meninas comentaram isso. Não é que tem gente boa dentro da casa da gente? Não é que tem gente precisando da nossa ajuda muito próximo de nós? Não é? A Covid-19, essa pandemia, eu não gosto de falar isso, mas não trouxe nada de bom. Nada de bom. Mas trouxe alguns ensinamentos. Eu não vou falar trouxe algo de não. Nos trouxe ensinamentos. É nessa dor, é nessa falta até do que comer. É nessa necessidade que nós estamos passando ao longo desse terror de 2020 que a gente aprendeu que dá para a gente dividir o pouco que a gente tem. Que dá para a gente contar com algumas pessoas que estão muito próximas de nós. Que existem pessoas de coração tão bom que nos ajudaram ao longo desse ano. Existem pessoas que estão fazendo das tripas coração para ver se acaba logo toda essa história que está acontecendo. Vamos fazer parte desse grupo? Vamos fazer parte do grupo que não deixou a esperança esquecida num canto. Vamos fazer parte do grupo que, com todas essas dificuldades que todos estão passando, porque algumas pessoas dizem assim, mas a pandemia, tem gente que está ganhando dinheiro com a pandemia. Lê do engano, viu? Lê do engano. Tem gente que está trabalhando o dobro para ganhar a mesma coisa que ganhava antes. Tá? Porque a gente começa, mas muita gente ganhou dinheiro. Muita gente, na base do pouco caráter, se beneficiaram por causa de uma doença que não passou, pelo amor de Deus. Não passou, não acabou não. Não tem vacina. Nós precisamos continuar tomando os cuidados, seguindo as orientações dos especialistas em saúde. Não passou. Algumas pessoas dizem, não, isso é invenção da mídia. Não é não, pelo amor de Deus. Existe, está matando. De quinta-feira, perdão, de quarta agora, antes de anteontem. De quarta para quinta no Brasil, quase 750 óbitos. Aí os senhores e senhoras dirão, eu não conheço ninguém que morreu de Covid, pois só do meu círculo mais íntimo de conhecidos, 6. Não é mentira da mídia, não. De quarta-feira para quinta-feira, na Itália, que foi o epicentro da doença, e que agora eles já estavam, não, vamos liberar bares, vamos liberar as reuniões, vamos liberar praia. De quarta para quinta na Itália, 7.335 óbitos. Vocês conseguem entender? 7.300 e lá vai fumaça, pessoas morreram de um dia para o outro. E aí a gente viu nesse último feriadão um monte de reunião, um monte de lugar lotado. Não estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento e nem ficar apontando os erros alheios, porque se a gente cuidar dos nossos erros, já estamos fazendo uma boa coisa. Mas a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa se ajudar, porque muita gente, esse Natal, em vez de sorrir, vai chorar, tá? Que o bom Deus abençoe os senhores, que essa Covid sirva para o nosso coração se tornar mais atento à dor que está bem em volta da gente, bem próxima de nós.
que todos os nossos esforços sejam no sentido de amparar uns aos outros. Que a gente consiga, enfim, ver em cada rosto alguém da nossa própria família. Porque é isso que nós somos. Nós somos cristãos. Somos irmãos de Jesus. Somos filhos de Deus. Todos fazemos parte de uma mesma família. Essa é a mensagem que Jesus vem nos exortando ao longo das gerações, ao longo dos anos, dos milênios, antes mesmo do advento do Cristo, e até depois. Ele manda esses luminares e eles vêm com essa mensagem. Vamos enxugar as lágrimas uns dos outros, vamos auxiliar uns aos outros. E se isso for uma prática comum, nós vamos ser ajudados. Pensem com carinho, reflitam. Que o bom Deus abençoe todos os senhores e as senhoras. Quem gostou, volta sábado que vem. Quem não gostou, fala com a gente depois, que a gente vai tentar melhorar. Viu? Amém. Obrigado.